Bom, então vamos lá. Vocês hoje a gente vai falar sobre dinâmica dos movimentos curvilíneos. Bom, vocês já viram, né, aquele globo da morte, onde uma moto, ela fica girando dentro desse globo, né? E mesmo quando ela atinge o ponto mais alto, o motoqueiro ele consegue, né, fazer esse giro completo. Assim como o looping, né, também da roda gigante, você consegue fazer esse movimento de rotação sem se desprender do trilho, não é verdade? É isso que ocorre nesses tipos de mecanismos, tá? E isso só ocorre por conta da existência de algumas forças nesse sistema. Porque a tendência, né? Por exemplo, se o motoqueiro ele parar no alto desse globo da morte, o que vai acontecer com ele? Ele vai cair. Mas por que quando ele está girando, né, ele está em velocidade, ele não cai? Peraí que tem mais um para aceitar aqui. Né? Então, é disso que a gente vai falar nessa parte da matéria, tá? A gente vai começar falando sobre a força tangencial e força centrípeta. Observem que eu estou falando de força, não a aceleração propriamente dita, tá? Bom, e o interessante da gente começar, né, a pensar nisso daqui é porque quando foi estudada a força centrípeta, na verdade eles não pensavam numa força que puxava para o centro, né? Eles pensavam numa força centrífuga, ou seja, aquela que puxava para fora. Foi Huygens que começou a pensar nisso daqui e ele começou enunciando, tentando geometrizar, imagina, pensar na parte geométrica, né, de uma força que num movimento circular ele não puxava propriamente dito esse corpo para o centro, né, mas uma força que puxaria para fora, tá? Então ele imaginou um homenzinho em cima de um círculo, uma roda, e ele deixava rolar uma bola. E ele percebia que, lembra da aceleração tangencial? Que em determinados pontos, né, você iria de qual forma? De uma forma tangencial, tá? Então, só para contar aí um pouquinho da história, mas vamos ao que interessa. Então, a gente vai pensar em movimentos curvilíneos, tá? Então, vou fazer aqui um pedacinho de curva. E nós sabemos que um corpo, né, que ele se move nesse movimento curvilíneo, se eu pensar na velocidade desse corpo nesse instante aqui, como é que eu represento a velocidade? Hein, gente? Ela vai ser o quê? Tangente, né? Correto? Então vamos relembrar, tá? Aula de aceleração. A velocidade ela é tangente. E as acelerações, como é que elas se comportam? A centrípeta, vou imaginar um centro R aqui, tá? A centrípeta ela vai puxar para o centro, né? Lembram disso? Muita gente errou quando teve, hein? A tangencial, ela também, a aceleração tangencial, ela também é tangente, né? Então ela vai ter o mesmo comportamento que o V. Eu botei um pouquinho do lado só para ficar melhor para vocês verem. E a resultante é a regra do paralelogramo.
verdade? E nós vimos, né, que como é que a gente calculava a aceleração resultante? Era a aceleração tangencial mais a aceleração centrípeta. Lembrando que isso daqui ocorria de forma o quê? Vetorial. Lembraram dessa parte? Bom, agora a gente viu, né, que pela segunda lei de Newton, o que acontece na segunda lei de Newton? Me digam. Vamos lá, gente, vamos participar da aula aí. Cadê o pessoal que sempre participa? E hoje vocês estão demais, hein? E tá embaçada a minha câmera, ninguém avisa. Não melhorou muito não, né? Hoje vocês estão muito xoxados, não tô gostando não. Mas vamos lá. Então, se a gente for pensar, né, na segunda lei de Newton, que a força, né, é igual a massa vezes a aceleração, pensem comigo. A massa, ela é um produto escalar, né? É um elemento escalar, uma grandeza escalar. Então, quem define vetorialmente, né, essa situação de força e aceleração vai ser um dos dois, porque eu não tenho nenhum outro vetor, tá? Então, se eu digo que a aceleração centrípeta, ela puxa para o centro, se eu pensar numa força centrípeta, né, ela também vai puxar para o centro. Esses dois vetores aqui, eles vão ter a mesma direção e sentido, tá? Se eu pensar numa aceleração tangencial, né, que vem tangente nesse ponto, essa minha força tangencial também vai ser igual à aceleração tangencial. E a aceleração resultante, né, a força resultante vai ter a mesma direção nesse ponto. Deu para entender? Então, pensando agora nas forças, tá? E não na aceleração, eu vou pegar um ponto aqui um pouquinho mais baixo. Um centro R aqui só para ajudar vocês a identificar. Então, eu vou ter aqui, ó, pensando nas forças agora, uma força centrípeta, porque a força centrípeta é aquela que puxa para o centro, assim como a aceleração, tá? Eu vou ter uma força tangencial, que é como se fosse de um movimento uniforme, né? E a composição desses dois vai gerar minha força resultante. Então, observem, tá? Que a minha força resultante no movimento circular, eu tenho que levar em consideração a força centrípeta, tá? Ficou alguma dúvida? E vocês lembram que lá na aceleração, né, eu escrevia dessa forma aqui, né, uma forma vetorial. Então, vou escrever de forma vetorial. Mas que na prática, né, o que eu fazia? Eu calculava pelo quadrado. Ai, tirou. Então, na verdade, a força resultante eita, cismei botar o chapéuzinho. Então, quando você quiser calcular a intensidade, né, você vai ter que pensar nos quadrados. Por quê? Porque
independente do ponto, né? Sempre vai ser um triângulo retângulo, ó. Tá? Tranquilo até aqui, pessoal? Deu pra entender? Bom, então, eu já falei sobre a aceleração, né? É porque ele repete, mas repete depois. Bom, aqui é só lembrar, né, quando ele fala de aceleração, lembrar que a aceleração centrípeta, ela tem um cálculo, né, que é, ela tem uma outra fórmula, que é v ao quadrado sobre o raio, tá? Lembrar também que a aceleração tangencial é o próprio alfa, né, lá da fórmula, do sorvetão, do Vevoat. E eu também posso escrever a aceleração centrípeta como ômega ao quadrado vezes o raio. Peraí, tem mais alguém. Tranquilão? Bom, aí pensem comigo, né? Se eu tenho essas formas para escrever a aceleração centrípeta, então quer dizer que quando eu for pensar numa força centrípeta, vai ser o quê? A massa, porque não muda, independente se é circular ou não, vezes a aceleração centrípeta, né? Onde essa aceleração centrípeta, ela pode ser o quê? V ao quadrado sobre o raio. Essa é que vocês mais vão usar, vocês vão reparar. Ou massa de ômega ao quadrado vezes o raio, tá? Então você vai ter essas três formas para você se referir à força centrípeta. Alguma dúvida até aqui? E para força... Não. Ai, obrigada, alguém resolveu falar comigo. Muito bom, obrigada. Ganhou meio ponto. Brincadeira. Sério, professora? Meio ponto? Brincadeirinha, mas, pô, vamos participar da aula aí, né? Então, para força tangencial, a fórmula não muda, né? Acho que no final do quadro é o O, né? Tá vendo? Professor, Oi. gravou na aula? Tu, tá Bom aí? dia, gravou na aula? Bom dia, tô sim. Ai, melhorou a câmera, né? Ok, obrigado. Eu vou ter que me Puxa vida, hein? Gente, acredite se quiser, o capítulo acabou, é só isso. Mas eu vou fazer um exemplo aqui com vocês, tá? E a gente parte para a correção. Eu vou fazer o exercício resolvido número 3. Exercício resolvido número 3, que fala de um carro de 1.500 quilos. Tem aí? Acharam? Achei, professor. Qual é a página, por favor? É 118. 118? Obrigada. Ah, eu ganho mais meio ponto, seria.
Então vou botar aqui como exemplo, tá? Qual página, professora? 118, não é isso? Sim, 118. Vou anotar aqui já. Pô, só se a câmera estiver boa que vai dar pra enxergar o número aí. Em forma de ar. Pô, me arrependi de ter escrito questão grande. Aí, acabou o quadro. Professora, Oi? Eu resumi um pouco. no movimento circular, são só essas forças que tem? Tipo, não tem normal de apoio, não tem o resto não? Vai ter normal de apoio, né? Tipo, o carro tá apoiado. Tanto é que aí que eu pergunto aqui, ó. Determina a força normal, é normal de apoio. Ah, tá. Tá? Eu acho que alguém tinha pedido pra entrar, peraí. Pronto. Por isso até que eu vou fazer o exemplo. Na verdade, na força, no movimento curvilíneo, pode existir qualquer uma daquelas forças que a gente já viu. Entendeu? A diferença é que eu tô acrescentando mais uma força, que é a força centrípeta. Você tá entendendo? Entendi. Obrigada. Nada. Então, a gente tem isso aqui, ó. Esse é o desenho. Aqui no ponto mais alto tem um carro. Eu sou ótima desenhando, tá? Então, fazia até a janelinha do carro. Hein? Arrasei. Tá igualzinho do livro, não tá não? R. Tá bom. Eu botei o raio assim, mas tanto faz, né, gente? Um raio. Tranquilo? Vou apagar esse lado aqui que a gente vai precisar. Bom, aí você vai fazer igual a gente andava fazendo, tá? Primeiro você vai desenhar as forças. Quais são as forças que atuam aí? Tem peso. Isso, peso, né? E mais quem? A normal de apoio. Isso aí. Então, a gente só vai representar essas forças, tá? Bom, pensa comigo. O carro, ele não vai continuar no seu movimento circular? Hein?
Sim. Tá. Então, a sua força resultante vai ser a sua própria força centrípeta, tá? Porque o carro ele não vai em linha reta, ele vai fazer uma curva. Então, a sua força resultante vai ser a sua própria força centrípeta, tá? A gente não vai pensar numa força tangencial porque ela não está indo em linha reta, tá? Esse carro vai fazer a curva. Tá dando para entender? Bom, então pensa comigo. Essa força resultante aqui, tá? É o somatório vetorial desses dois caras, correto? Tá indo até aí? Aí presta atenção no que eu vou explicar para vocês. Eles têm sentidos opostos, então a gente sabe que vai ser um menos o outro, né? Se eu estou no ponto mais alto, qual é a única coisa que eu posso fazer se o carro não voa? Ele só vai poder fazer o quê? Descer, não é isso? Então quem é que tá mandando nessa parada aqui? É o A força peso. peso. Então é peso menos normal, tá? Agora vamos pensar que o carro estivesse no ponto mais baixo. O carro estivesse aqui. Tá? Eu tô no ponto mais baixo. Então eu sei que eu tenho peso para baixo, normal para cima, tá? Qual é a única coisa que eu posso fazer depois de estar no ponto mais baixo? Eu só posso fazer o quê? Subir. Então, nesse caso aqui, seria o quê? Normal menos o peso. Deu para entender a diferença? Professora, Oi? isso sempre vai acontecer toda vez que estiver no ponto mais alto, vai ser o peso menos a normal. E no ponto mais baixo, a normal menos o peso? Sim. Sim. Tá? Porque, digamos assim, a normal tem que ser maior para que esse cara aqui ele consiga subir. Se o peso for maior, ele vai entrar pro chão. Deu para entender a relação, o raciocínio que tem que ter em Entendi. mente? Então é isso aqui. Obrigada. Nada. Então, quer dizer que aqui eu vou ter como força resultante peso menos normal igual a força centrípeta. A força centrípeta, né? Massa vezes a aceleração centrípeta. Então, eu vou ter o peso, que é massa vezes gravidade, menos a normal, igual a massa. Aqui ele deu velocidade, ó. Então, eu vou substituir velocidade escalar, ó. Então, eu vou substituir por v ao quadrado sobre o raio. Tá? Se ele tivesse me dado velocidade angular, aí eu usaria ômega ao quadrado vezes o raio. Tá? Então, a massa é 1.500, a gravidade é 10, a normal você quer saber, aí vai ficar 1.500 vezes 30 ao quadrado sobre o raio que é 100. Então, eu vou cortar, ó. Deixa eu trocar de cor. Esse zero com esses dois, né? Aqui vai dar 15.000 menos normal igual a 15 vezes 30 ao quadrado, vai dar 900. 15 vezes 900, alguém faz pra mim aí? Tô com preguiça. 13.500. 13.000? Show. Então, ó, isso daqui tá positivo, eu vou passar pra lá negativo, tá? 13.500. E a normal que tá negativa, eu passo pro outro lado pra ficar positivo. Então vai ser 15.000 menos 13.500, que dá quanto? 1.500, né? Isso. Pronto. Achamos a